Hello everybody, aqui é o Teacher Lucas, esse é mais um XP Resolve de língua inglesa. Hoje, Enem 2012, segunda aplicação, texto, Ebonics. A linguística é a ciência que se interessa pela linguagem humana em seus mais diferentes aspectos. E assim, nos ajuda a pensar sobre a diversidade cultural e linguística. Então aqui a gente tem um enunciado, né? A gente tem o que a questão está pedindo, né? Já, inclusive até um próprio resumo do que é a linguística. Mas o nosso comando, né? Nossa pergunta é, nesse texto, a questão da diversidade linguística é discutida por meio. Então é exatamente isso que a gente tem que procurar aqui no texto. Então, the word Ebonics is made up of two words. Então, o que é que eu já quero chamar a atenção para vocês aqui, ó? Made up é um phrasal verb. Phrasal verb é quando a gente tem um verbo e uma partícula. E quando eles se juntam, eles formam uma nova palavra, eles têm um novo significado. Então, made up, ó, the word Ebonic is made up of two words. Seria feito, formado, ok? Então, a palavra Ebonics ela é formada por duas palavras. Então, temos a palavra ebony, que significa o quê? Black, e phonics, que se refere ao som, ok? It is a systematic rule government natural speech that is consistent as any other language in a sentence structure. Ou seja, é um discurso natural governado por regras sistemáticas que é consistente como qualquer outro idioma na estrutura da frase. This is referred to as syntax. Então isso é referido como uma sintaxe. What makes this speech patterns unlike different to so-called American Standard English is the verb tense or lack of it. Então, o que muda em relação a isso com o American Standard English, com o inglês padrão americano, talvez, né? Seria em relação ao quê? Ao verb tense, a forma do verbo, né? Ou a falta dele. An example of this can be seen in the sentence, he is sick today. Ou seja, a gente pode observar aqui, ó, he is sick today como um exemplo disso. The same sentence translated in Ebonics will read, ou seja, essa mesma frase traduzida para Ebonics seria he's sick today. Então, se vocês observarem aqui, a gente não tem o verbo, ó, o verbo to be que está presente aqui, não está presente aqui. As you can see, the verb has been omitted. Então, como vocês perceberam, o verbo foi omitido. However, ok, já dá a intenção aqui de entretanto, this speech partner is consistently used. Então, esse tipo de discurso é constantemente utilizado. Major controversy has arisen whether or not Ebonic is a separate language or simply a dialect. Então, há controvérsia aí, né? Se o Ebonic seria uma língua separada ou simplesmente um dialeto. In doing my research, I have found that most linguistics take the position that Ebonic is a dialect. Então, de acordo com a pesquisa que ele fez, né, Ebonic seria sim um dialeto. What distinguishes dialect from language is that in the dialect, two speakers share most or some of the vocabulary and recognizable and understandable. Então, o que distingue um dialeto de uma língua? É que no dialeto, né, duas pessoas, quando elas estão falando, elas utilizam o mesmo vocabulário e elas conseguem ser compreendidas. In contrast, separate languages are present only when the inability to communicate verbally occurs. Então, gente, essa diversidade linguística aqui, né, que está falando de quê? Em relação ao Ebony, que seria essa diversidade linguística, ela é discutida por meio de quê? Logo na letra A, a gente tem o seguinte, ó, da polêmica em torno da legitimação do ebônico como uma língua. Então, quando ele fala aqui, ó, major controversy, então dá a ideia dessa controvérsia em relação a essa língua. Se é uma língua, se é um dialeto, o que é que seria? Então, aqui ele já gera em si uma polêmica em torno dessa legitimação, ok? Então, a letra A já seria a opção correta. Letra B, nós temos do desprestígio do dialeto ebônico socialmente marcado pelos linguistas. Então, quando ele fala do desprestígio, não, e socialmente marcado pelos linguistas, não, foi a opinião apenas de um.
Da dificuldade da aceitação do ebônico como uma mistura de línguas. O ebônico ele não é uma mistura de línguas, ok? Então, também não. Do reconhecimento conquistado pelos afro-americanos falantes do ebônico, também não é isso que o texto está falando. E a letra E do impedimento da compreensão entre falantes de dialetos distintos. Quando ele fala do impedimento, também não faz muito sentido com o que o texto está se referindo. Ok, pessoal? Esse foi mais um XP Resolve de Língua Inglesa. Espero que vocês tenham curtido e a gente se vê na próxima. Bye, bye, everyone.